Queridos, hoje vamos falar sobre os desafios de uma vida para a glória de Deus. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo. Pode ligar a luz. Versos do 6 ao 14 da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarregado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo arrependimento, pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual foi designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Até aqui que o Senhor nos abençoe. Vamos ter um momento de oração. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu sabes, ó Deus, que se o Teu Espírito, ó Deus, não agir com poder e graça, em vão, Senhor, será o ouvir dessas palavras. Que o Teu Espírito, Senhor, que o Teu Espírito, esta noite, mais uma vez, desafie os nossos corações, molde o nosso caráter ao de Cristo. Que o Senhor possa estar trazendo vida, transformação, restauração, Senhor, através da Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito, Senhor, me acompanhe, Pai, na exposição das Sagradas Escrituras. Fala ao meu coração, a minha vida, bem como da igreja aqui presente, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Queridos, vocês devem estar se perguntando por que nós estamos trabalhando sobre esse tema, vivendo para a glória de Deus, no mês de agosto. Algumas coisas nos levaram a fazer essa série. A primeira delas foi que no mês de maio, quando nós trabalhamos o mês todo a exposição em Efésios sobre família, a gente viu a visão daqueles nossos irmãos puritanos de séculos passados, de que uma família forte, nós teremos uma igreja forte, uma sociedade forte. Então, no mês de maio, nós trabalhamos essa perspectiva da família, com o desejo de que a nossa família pudesse estar sendo fortificada. No mês seguinte, nós trabalhamos a questão do culto a Deus, expondo então o livro de Malaquias. Era a perspectiva de restaurarmos então esse nosso culto. E agora, queridos, depois de trabalhar família, culto a Deus, como esse culto solene, nós queremos agora
entrar da maneira como nós devemos viver. Viver como? Viver para a glória de Deus. Mas não foi somente isso. Preciso lembrar os irmãos também que há cerca de mais ou menos uns 30 dias atrás, eu também fui uma sexta-feira para o hospital com muita dor de cabeça. Chegando lá, tomei uma medicação e depois dessa medicação eu tive uma convulsão. Só me lembro das pessoas me carregando no braço numa maca, me levando para dentro de um UTI, me enchendo de fio, de coisa no nariz. Eu disse: Senhor, eu acho que eu estou indo. Não foi essa a vontade de Deus. Ali permaneci 7 dias. Vocês sabem de tudo que passou, o que tem passado. Mas também não foi só isso. Mês passado eu tive a oportunidade de estar pagando um módulo lá no Jumpers sobre a teologia de Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards, esse grande teólogo e o grande filósofo norte-americano desses últimos 300 anos, ninguém tratou e trabalhou a questão da glória de Deus como ele. Então, quanto mais eu ouvia falar sobre ele, quanto mais eu lia, mais eu fui despertado para essa perspectiva de como é importante vivermos cada segundo dessa vida tão passageira para glorificar o nome do nosso Deus. Por isso, então, esse desafio de expormos e falarmos sobre esse tema, sobre viver a glória de Deus em um mundo de apostasia, expondo, então, alguns textos da segunda carta de Paulo a Timóteo. Diante disso, o nosso primeiro tema dessa série é esse que vocês podem ver aí. Os desafios de uma vida para a glória de Deus. Permita-me, inicialmente, desafiar vocês em suas casas a acessarem essas páginas. Não é? Você pode ir até no site da Editora Fiel, você pode ter acesso a esse material, uma série de devocionais do pastor John Piper, falando sobre a glória de Deus. São pequenos vídeos curtos, 5 devocionais, com temas, não é, esses que vocês podem ver aí. E eu queria fazer uso desses 3 primeiros temas para iniciarmos essa nossa jornada aqui hoje. Por exemplo, a primeira perspectiva que ele trabalha é por que Deus nos criou. Por que Deus nos criou, queridos? Você já parou para se perguntar? Isaías 43, versos 6 e 7, diz: olha, trazei os filhos e as filhas que eu criei para a minha glória. É a perspectiva de que nós fomos criados para a glória de Deus. Não para aumentar a glória dele, mas a glória de Deus, então, seria revelada e manifesta através das nossas vidas, através da sua criação. Nós podemos ver, por exemplo, Paulo escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, um texto muito conhecido nosso: quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façais para quê? Para a glória de Deus. Então, você já tem uma ideia. Deus nos criou para a sua glória, e esse é o fim principal do homem, glorificar a Deus em todas as áreas, em todas as coisas. Isso, então, foi um desígnio de Deus para a sua criação. Mas então temos um segundo problema, que é a nossa falha em vivermos de acordo com esse desígnio. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e o que? Destituídos estão do que? Da glória de Deus. Por causa do pecado, nós fomos destituídos desta glória. Ou seja, aquilo que nós deveríamos fazer, que era dar glória a Deus, agora nós não poderíamos mais. Eu vejo que há uma ligação, e ele, o Piper, vai trabalhar isso, entre Romanos 3:23 e Romanos 1:23.
Porque Romanos 1, 23 vai dizer que aqueles homens, ou seja, a criação, achando-se então sábia, tornaram-se tolas. Porque transformaram a glória de Deus em sua própria glória. É como se eles tivessem se olhado no espelho, a criação, e tivessem dito assim: olha, eu acho que eu vou me dedicar mais à minha glória. Eu acho que eu vou me dedicar mais aos meus prazeres. Eu acho que eu vou viver mais para mim do que para o Senhor. Então, por causa do pecado, queridos, nós falhamos em viver para a glória de Deus. Mas então, nós vemos que Jesus, ele veio ao mundo. E podemos então ver, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, que diz que Jesus Cristo veio para quê? Para salvar pecadores. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver que Satanás, ele tentou assim cobrir a luz do Evangelho da glória de Deus. Mas o Evangelho, Cristo, então, desperta o homem e faz com que ele possa, mais uma vez, viver para a glória de Deus. Aquilo, então, no qual nós fomos criados com um grande propósito, que o pecado, então, nos destruiu, em Cristo, ele vindica sua glória. Com a morte e a ressurreição de Cristo, queridos irmãos, Deus está restituindo aquilo que é seu. Ou seja, com a morte e a ressurreição de Cristo, Deus estava dizendo: eu vim tomar o que é meu. E o que é que ele veio tomar? Eu vim tomar de volta a minha glória. E agora, diante desse cenário, ou você vive para a glória de Deus, ou você não vive para a glória de Deus. Ou você permanece como essa criatura criada, mas caída, ou você tem a oportunidade de, em Cristo, poder viver a glória do Senhor, viver para a glória dele. A pergunta então que eu faço é: como viver para a glória de Deus? Agora que Cristo então faz com que eu e você tenha essa possibilidade restaurada. Por isso então refletimos hoje sobre esse primeiro tema. Tema esse: os desafios. Os desafios de quê? De viver uma vida para a glória de Deus. Para isso então, nós estamos fazendo uso do texto de Paulo a Timóteo, segunda carta. Eu quero ler com vocês os versos 1 e 2, para podermos falar um pouco do contexto do qual essa carta foi escrita. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus e Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem está escrevendo essa carta aqui é o apóstolo Paulo. Paulo, que plantou igrejas pela Macedônia, pela Caia, pela Ásia Menor, pela Galácia. Paulo, que passou 2 anos preso na cidade de Roma, onde nessa primeira prisão, por ser cidadão romano, ficou em uma prisão domiciliar. Ele recebia visitas, ele tinha assim alguns benefícios, e o jovem Timóteo, para quem ele escreve essa carta, que ele conheceu durante a primeira viagem, estava com Paulo durante a sua primeira prisão em Roma, a primeira prisão dele na cidade. Então, queridos, esse mesmo apóstolo que plantou todas essas igrejas e conheceu esse jovem chamado Timóteo, que passou 2 anos na cidade de Roma, é então ali que ele escreve cartas como Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, cartas que ele escreveu nessa primeira passagem que ele teve na prisão ali em Roma, nessa prisão domiciliar que nós chamamos. Então Paulo é liberto, até porque nas cartas que Paulo escreveu dali, sempre ele manifestava
essa perspectiva assim de, olha, eu quero ir para tal lugar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ele tinha uma certeza, de certa forma, que ele sairia daquela primeira prisão que ele estava, e assim aconteceu. Quando ele sai de lá, dentre as muitas coisas que Paulo requer do jovem Timóteo, Paulo coloca Timóteo para pastorear uma igreja, a igreja de Éfeso. Timóteo, então, é encarregado, mesmo sendo jovem, de pastorear aquela igreja na cidade de Éfeso. E aqui me permitem, queridos, falar um pouco para vocês do que estava acontecendo naquele período. Um pouco depois dessa soltura de Paulo. Diz a história que, por volta do ano 64, para ser exato, no dia 17 de julho de 64, não 1900, 64 depois de Cristo, que estava então sob o governo ali do imperador, do grande Nero. No dia 17 de julho de 64, Nero, ele se veste de um ator, sobe em cima de algo lá bastante alto, não me lembro o que era, mas ele então, com o desejo de reformar a cidade de Roma, ele toca fogo na cidade de Roma. Do dia 17 ao dia 24 de julho de 64, a cidade de Roma está debaixo de chamas. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram totalmente queimados, por tamanha a destruição que o fogo causou. Dos 4 bairros que restaram, eram bairros que tinham a sua grande predominância de judeus e de cristãos. Então Nero teve uma ideia. Vou colocar a culpa em quem? Nos cristãos. Daí então, queridos, começa uma grande perseguição aos cristãos. Para vocês terem ideia, segundo historiadores, faltou madeira para crucificar os cristãos. De tantos cristãos que foram crucificados. Os cristãos, eles eram presos, amarrados em postes, melados de piche, e eram tocado fogo neles para iluminar a cidade de Roma. Era um tempo de grande destruição, perseguição, afronta para os cristãos. Como nós sabemos, segundo a tradição, que Paulo morreu, e nós vamos ver isso um pouco depois, porque Paulo, diante dessa perseguição, ele é preso, mais uma vez. É preso agora não mais por causa da oposição dos judeus, agora é uma coisa mais séria. Paulo então é preso, e dessa vez, Paulo não fica numa prisão domiciliar. Paulo é lançado numa masmorra, ou seja, um sótão, um porão profundo. Segundo os historiadores, havia apenas uma pequena janela acima, onde entrava apenas uma fresta de sol. O apóstolo então ficou ali jogado. Segundo relatos bíblicos, as pessoas procuravam Paulo na cidade e não sabia sequer onde ele estava, porque o próprio não sabia onde ele estava preso. Sabia que era na cidade de Roma, mas não sabia onde ele estava. Então, queridos, aquele grande apóstolo, diante dessa perseguição, foi preso, jogado nessa masmorra fria, nessa masmorra escura, sem amigos, sem saber onde estava, abandonado pelos homens, mas não abandonado por Deus. Mas a perspectiva de Paulo muda, porque Paulo, já com a sua idade avançada, ele sentiu no seu coração que ele não mais sairia, de que ali seria realmente, ele só sairia para o martírio, ou seja, para a morte. Isso se confirma, por exemplo, nessa segunda carta de Paulo a Timóteo, porque as últimas palavras do apóstolo Paulo, então, são descritas nesta carta. Esta carta é a última escrita pelo apóstolo Paulo. E diga-se de passagem, quando alguém está prestes a morrer, e que vai falar as suas últimas palavras,
Será que são palavras importantes? São palavras importantíssimas. E ele não está preocupado, querido irmão, com a sua vida. Ele não está preocupado com nada além de quem vai substituí-lo para dar continuidade a esta obra e permanecer fiel ao Evangelho. Por isso, então, ele escreve para quem? Para o jovem Timóteo. Aquele que ele sabia, talvez, que iria substituí-lo nesta grande tarefa, mas que era muito limitado. Pois Timóteo, ele além de ser jovem, de cerca de 30 anos, provavelmente, ele era um jovem doente, sofria de enfermidades, e ele era um jovem bastante tímido. Paulo então olha para Timóteo e diz: rapaz, será que esse menino vai dar conta? Ou ele vai entregar a igreja do Senhor para as mãos de Nero? Diante disso, a gente sabe que Paulo, ele foi morto, segundo a tradição, por decapitação, ainda no reinado, no governo de Nero. Como Nero morreu apenas em 68, a gente entende que essa carta foi escrita então no período de 65 a 68. Foi nesse período que Paulo esteve ali preso até o seu martírio. Paulo, ele não poderia ser jogado aos leões. Paulo não poderia ser crucificado. Por quê? Porque ele era cidadão romano. Então, a sentença que Paulo deveria receber seria a decapitação. E segundo a tradição, Paulo então é decapitado. Então vemos as últimas palavras do apóstolo, com o propósito de instruir Timóteo, exortar Timóteo a permanecer firme, a viver aquele evangelho, a não abrir mão daquele evangelho. Apesar de todas essas dificuldades que lhe cercavam, Timóteo vai ser desafiado ao quê? A viver este evangelho, a zelar por ele, a ser fiel a ele, a ser firme a despeito das lutas e das dificuldades. Querido irmão, espero que essa não seja as minhas últimas palavras, longe disso, mas que esta série possa, à luz das últimas palavras desse apóstolo, nos desafiar. Porque o contexto hoje, queridos, ele tem contrastes e semelhanças daquilo. Mas uma coisa eu tenho certeza: a dificuldade que havia no passado, enfrentamos hoje, quer mais ou menos em algumas áreas. Mas assim como era difícil viver para a glória de Deus e zelar pelo Evangelho naquele tempo, hoje, certamente, é difícil viver para a glória de Deus e zelar pelo Evangelho de Cristo. Paulo, então, ele dá graças a Timóteo, a Deus, pela vida daquele jovem, versículos 3 a 5. Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e tua mãe Eunice, estou certo que também há em ti. Paulo se lembra de Timóteo, dá graças a Deus pela vida daquele jovem, e fala do seu anseio em vê-lo. Mas Paulo não estava esperando ir ter com Timóteo, porque no capítulo 4 ele vai pedir: Timóteo, vem ter comigo. Ele estava antecipando o seu convite para aquele jovem, porque certamente ele sabia que não mais sairia dali. E ele então lembra do Timóteo, da sua fé, daquilo que ele foi, que os irmãos instruíram. Lembra da tua avó, Timóteo. Timóteo era um jovem nascido em Listra, que tinha uma mãe crente e um pai grego. Tinha uma avó, uma mãe, servas de Deus, que instruíram a sua fé, e Paulo sabia e testemunhou, porque Paulo chama esse Timóteo de amado Timóteo, de filho da fé. Aqui nós podemos ver uma grande amizade que Paulo tinha com esse jovem, e como ele está preocupado de mostrar para aquele jovem de como ele foi instruído, a sua identidade, quem ele era. Então, queridos, ele lembra de tudo aquilo que ele recebeu da parte de Deus,
da parte de Paulo, da parte da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. E Paulo sabia que a fé daquele jovem era uma fé verdadeira e sem fingimento. Daí em diante, nós vamos entrar no nosso texto e vamos tirar 3 lições bastante rápidas e refletir sobre esses desafios acerca de uma vida para a glória de Deus. A primeira lição, o primeiro desafio que nós temos, que o apóstolo Paulo exorta o jovem Timóteo, está no versículo 6. Nós vamos ver que o primeiro desafio é reavivar o dom. Leia para mim o versículo 6 e 7, diz o seguinte, vamos lá? Por esta reavives o dom de Deus, que é em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Por esta razão, Timóteo, eu estou escrevendo para você, você é o meu filho amado, eu dou graças a Deus pela sua vida, eu dou graças a Deus por tudo que eu instruí você, por tudo que você recebeu da sua mãe e da sua avó, por essa fé sem fingimento. Eu sei que a sua fé é verdadeira. E por causa disso, Timóteo, eu quero lhe admoestar. Eu quero lhe exortar, jovem pastor, aqui, a reavivar o dom de Deus que há em ti. Queridos, reavivar aqui é uma palavra que traz uma ideia de assoprar. Você certamente já teve a experiência de precisar fazer um fogo e você coloca lá o carvão, a lenha, e depois de um tempo aquele fogo vai o quê? Vai se apagando. E ele precisa o quê? Ser assoprado para voltar o quê? A arder. Paulo está dizendo, jovem Timóteo, você precisa, de certa maneira, reavivar esse dom. Você deve soprar, Timóteo, esse dom. Você deve se empenhar para que esse dom possa ser reavivado e manifesto com poder e graça mais uma vez em sua vida. Reavivar que dom, pastor? A palavra grega aqui é carisma. É a palavra para dom, que dá a ideia do quê? De algo que Deus nos deu de maneira extraordinária. Algo que você recebeu extraordinariamente de Deus. Então, o que é que nós temos aqui em mente? Timóteo, você vai precisar reavivar aquilo que Deus te deu de maneira muito extraordinária. Nós vemos aqui pelo contexto restante dos versos, que ele fala, olha, reavives o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Para o jovem Timóteo, em especial, parece-nos ser uma palavra direcionada para o seu ministério pastoral. Quando Paulo está falando dessa imposição de mãos, está falando de quando ele foi ordenado, e que o próprio Paulo participou dessa ordenação do jovem Timóteo, ao sagrado ministério. Paulo está dizendo, você precisa reavivar esse dom ministerial, pastoral que há em você, para você poder dar conta, jovem Timóteo, de tudo que está vindo. Porque certamente, Timóteo, eu vou morrer e você precisa levar esse bastão adiante. Mas, queridos, se você olhar para esse texto e achar que o dom, então, só é para o pastor, jovem Timóteo, para esse que vos fala, você está enganado. Porque dom nas Sagradas Escrituras não se aplica apenas ao ministério pastoral, muito pelo contrário. Paulo vai falar, por exemplo, a respeito de dons, que todos aqueles crentes têm, que o Senhor distribui indiscriminadamente. Mas também poderíamos falar da fé, que é o quê? Que é um dom de Deus. Ou seja, quando tratamos de dom, queridos, que foi algo extraordinário que você recebeu de Deus, nós podemos ver à luz desse texto que o jovem Timóteo não somente foi ordenado ministro do Evangelho, mas ele recebeu algo extraordinário da parte de Deus, o dom da vida.
Ele estava morto em seus delitos e pecados, e Deus concedeu vida. É isso que diz lá em Efésios capítulo 2. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente em Cristo Jesus, e pela fé nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por isso, querido, esta noite o Senhor está dizendo: lembre-se do que eu lhe confiei. É bem verdade que essa chama não pode se apagar ao ponto de se extinguir, porque uma vez que você recebe o Espírito Santo de Deus, você foi selado com Ele. Ele não fica vindo e voltando, não. Ele pode estar assim, precisando ser reavivado, assoprado. Querido, nesse mundo que nós estamos vivendo, e a vida que nós estamos levando, essa palavra é para mim, para você. Nós devemos nos empenhar a reavivar o dom que Deus nos confiou, a reavivar esta vida que o Senhor nos presenteou, a reavivar, queridos irmãos, tudo aquilo de bom que Ele nos concedeu. Calvino, ele diz algo interessante, porque ele diz assim: olha, costumeiramente esses presentes extraordinários com certo tempo são esquecidos. E aí Calvino vai dizer assim: Satanás, a preguiça e tantas outras coisas vão fazer de tudo para extingui-los da sua vida. Mas nós devemos nos empenhar para reacender tudo de bom que Deus nos confiou. Por isso, querido, essa palavra é para mim e para você. Que você essa noite, assim como nós estejamos sendo admoestados, porque se não reavivarmos esse espírito de vida dentro de nós que nos acompanha com tantos dons e talentos, vai ser difícil viver para a glória de Deus. É quando Paulo, querido, no versículo 7, diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Timóteo, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Isso para Timóteo, queridos, era muito forte. Para mim e para você também. Porque quando alguém chama você é um covarde, você fica bravo. Pensando o quê? Eu me lembro da minha época de moleque, não era? Se alguém falasse: você é um covarde, um rapaz. Mas não, viu? Foi uma palavra bastante dura, mas para exortar aquele jovem. Por que, queridos? Porque ele era um jovem bastante tímido. Eu fico imaginando a timidez daquele jovem Timóteo, porque eu, queridos irmãos, na minha juventude, assim na minha adolescência, até meus 18 anos, eu era um jovem que meu pai dizia: vamos almoçar fora. Eu dizia: traz a comida para mim. Não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, não queria me relacionar com ninguém, não sabia nem o que falar, nem o que dizer. Como é que eu vou? Não. Eu entendo bem o que é essa questão da timidez. Paulo está dizendo para aquele jovem Timóteo: Timóteo, existe um dom muito especial que Deus te confiou. Existe um espírito. E que esse espírito, querido, apesar da divergência dos escritores, dizer se é o espírito do homem que é tímido, ou se está se referindo ao espírito de Deus que não é tímido, e eu concordo com isso. Porque ele vai dizer que esse espírito é de poder. Então o espírito aqui é de Deus. E o espírito de Deus, ele está dizendo: esse espírito que habita em você, Timóteo, não é um espírito tímido. No sentido de que você não tem assim condições ou capacitação para pregar o Evangelho ou falar, porque você não sabe como. Não, esqueça isso. Você não tem desculpa, meu querido. O Espírito que Deus confiou a você, que habita em você, é um Espírito que lhe dá ousadia para anunciar o Evangelho. É um Espírito que lhe dá autoridade e intrepidez. Ele não é um espírito tímido,
Por isso você precisa reavivar isso. Esse Espírito, ele é de poder. É a palavra grega dínamos, de onde vem a nossa palavra dinamite. Esse Espírito, ele é poderoso. Esse Espírito, quando manifestado, e Paulo sabia o que era isso, os grilhões caem e eles eram libertos. Esse Espírito, quando manifestado do seu poder e da sua graça, quebrantava corações dos mais duros que você possa imaginar. Esse Espírito, Timóteo, é um Espírito de poder. Esse Espírito, Timóteo, é um Espírito de amor e de moderação. Eu acho a preocupação de Paulo, porque Paulo, até o reverendo Leandro Lima trabalha essa perspectiva, que essas três palavras dão ideia de completude. Porque se ficar só no Espírito de poder, poderia ser assim um negócio meio Timóteo dizer, rapaz, então agora eu vou, mas calma. O exercício disso, Timóteo, vai ser mediante muito amor e moderação. E a ideia da palavra de moderação é de uma mente sã. Alguém que está descontrolado, alguém que está com sanidade, com os pensamentos em ordem, para então fazer aquilo que Deus confia. Por isso, querido, reavive o dom. Reavive o dom que é isso. Eu não sei como a sua vida espiritual, não sei como a sua vida com Deus, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus nos trouxe aqui essa noite, para que eu e você sejamos desafiados a olhar para essa nossa vida que nós temos levado, olhar para essa nossa vida espiritual que nós temos levado, sabendo que os dias são maus e que a nossa vida é curta, e dizer, eu não vou desperdiçar. Eu vou procurar reacender, ou melhor, reavivar, porque não está apagado, está adormecido, está amortecido. Que essa noite o Espírito Santo de Deus possa estar manifestando graça em nossos corações, e que você saia daqui inflamado como uma tocha nas mãos do Senhor, para viver para a sua glória e para o Evangelho de Deus. Reavive o dom que há em você. Certamente Deus lhe auxiliará nessa tarefa. A segunda lição que nós aprendemos, ou melhor, o segundo desafio de viver uma vida para a glória de Deus. O primeiro é essa tarefa de reavivar esse dom. A segunda tarefa é de não se envergonhar do Evangelho. O segundo desafio é esse. Olha o que é que diz o versículo 8. Vamos ler comigo? Lê para mim. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Timóteo, você não deve se envergonhar do Evangelho. Querido, eu fico pensando, eu fico imaginando alguém chegando para Timóteo e dizendo assim, Timóteo, cadê Paulo? Olha assim, cadê Paulo, Timóteo? Ele está pregando por aí afora. Tá não, Timóteo. Onde está Paulo, Timóteo? Está preso em Roma. Provavelmente vai ser decapitado e vai morrer por causa do Evangelho. Olha a sua volta, Timóteo. Olha o que os cristãos estão passando. Olha as perseguições. Olha o que aconteceu em Roma no passado. Olha o que deve estar fazendo. Você devia se envergonhar de seguir esse Deus. Você deveria se envergonhar de zelar por esse Evangelho. Paulo vai dizer, Timóteo, olha, não se envergonhe, Timóteo. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Não importa a circunstância que você está vivendo, jovem Timóteo, não se envergonhe do Evangelho. Não somente do Evangelho, mas ele diz, nem do seu encarcerado, ou seja, eu, Paulo, seu amigo, não se envergonhe de mim também. Quando alguém quiser, quem sabe, falar para você que esse Evangelho não é digno, e quiser me envergonhar, não se envergonhe do Evangelho de Cristo, não se envergonhe porque eu estou preso.
Sabe por quê, jovem Timóteo? Porque eu sou preso e estou preso por causa do Senhor. Ele diz, portanto, no testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que eu sou. Ele está dizendo, eu estou preso, na verdade, querido Timóteo, não é por causa da perseguição de Nero, do Estado. Estou preso por causa do Evangelho. E mesmo preso por causa do Evangelho, não se envergonhe. Não se envergonhe de mim. Muito pelo contrário, ele diz, aqui nas suas palavras, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Querido, que palavra é essa que parece que não condiz com os nossos dias? Um convite a participar do sofrimento do Evangelho e não se envergonhar. Hoje, o que é que nós temos visto e ouvido? O testemunho do Evangelho, a vida do Evangelho, a vida que glorifica a Deus, cheia de Deus. Não há espaço nem lugar para o quê? Para o sofrimento e para a dor. Olha que falso evangelho tem sido pregado. Paulo está dizendo, Timóteo, vem participar desse sofrimento comigo. Eu estou sofrendo por causa do Evangelho e eu estou lhe chamando para participar comigo. E você, querido jovem, não deve se envergonhar disso. Querido, você já parou para pensar como hoje nós temos nos envergonhado do Evangelho? Lembro-me quando eu tinha meus 7 anos de idade no colégio, doido para ficar naquele grupinho que ficava conversando aquelas piadazinhas, não é, que desagradavam a Deus, falando das namoradinhas, assuntos que também não condiziam com o Evangelho, e para poder me enturmar, eu gostava de ficar ali perto, rindo, até o dia que alguém se olhou para mim e disse, mas você não é crente? Com 7 anos, pelo menos alguém já sabia que eu era crente, graças a Deus. E eu disse, sou nada? Oxe, deixa isso. Querido, esse galo cantou naquele dia. Vergonha do Evangelho. Nosso períodozinho de adolescência, de juventude, no colégio, é mais difícil ainda. Quando nós somos taxados de crente, é o crente. Quando nós somos mais jovens, por exemplo, quando você espera, como foi o meu caso, 24 anos para se relacionar com a sua esposa e com a mulher, você é taxado de quê? Você é um tolo. Olha a sua volta, desfruta, jovem. Mas Jesus está dizendo, não, se guarda da tua esposa. Então, constantemente nós somos afrontados. Quando a gente vê, por exemplo, um casal, não é, que está caminhando fora dos padrões das Escrituras, misturando aí, não é, aquilo que Deus deixou tão distinto, vocês estão me entendendo? A gente olha para aquilo e não tem coragem de falar, de dizer alguma coisa. Nós temos vergonha do Evangelho. A verdade é essa. Nós temos a vergonha de sair pelas ruas evangelizando. Nós temos a vergonha de falar de alguém do amor de Cristo. Nós temos a vergonha de colocar uma Bíblia de braço no braço e sair de casa. Queridos, Paulo está dizendo, Timóteo, você não deve se envergonhar do testemunho de Cristo. Não se entristece, nem fica triste também, porque eu como um grande apóstolo, estou encarcerado por causa desse Evangelho. Não, Timóteo. Pelo contrário, vem participar desse sofrimento comigo. Deus, queridos, está nos chamando essa noite para vivermos uma vida onde se envergonhar de Cristo não existe. Onde nós somos chamados para participar dos sofrimentos, porque ser cristão nesse mundo de apostasia
não é fácil nem vai ser. E cada dia mais seremos taxados e levados a abrir mão, vir as costas para Cristo e abrir mão da nossa fé. Mas Ele está dizendo, não se envergonhe. Pelo contrário, se for preciso sofrer, sofra. E participe do sofrimento de Cristo, junto comigo. É quando ele continua dizendo no versículo 9, ele diz assim, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. É sobre o Evangelho que eu estou falando, Timóteo. Estou dizendo para dele você não se envergonhar. Deixa eu então falar um pouco desse Evangelho que muitos estão se envergonhando dele. Essa é a ideia de Paulo. E eu vou dizer logo para você, querido, que esse Evangelho, segundo o versículo 9, Paulo escreve, ele diz que esse Evangelho fez o quê? Nos salvou. Ou seja, você está envergonhado porque você andava debaixo do cativeiro do pecado, morto, e hoje você foi salvo em Cristo. Isso lhe dá vergonha? Isso lhe traz vergonha, Timóteo? Isso nos traz vergonha, igreja? A natureza, o propósito, o motivo, tudo está nesse versículo 9. Este Evangelho ele nos salvou, ele nos chamou com uma santa vocação, ou seja, nós fomos chamados. Se a natureza disso então é nos salvar, o propósito então é viver uma vida de santidade. Porque esse Evangelho nos salva, Cristo nos salva, e Ele então nos chamou para quê? Para vivermos uma vida por aí, desfrutando dos prazeres carnais. Não, você foi chamado por Cristo segundo esta santa vocação. Você foi chamado para ser santo. E você está envergonhado com isso? Você está envergonhado de ser diferente do mundo? Eu que não quero ser igual ao mundo. Espero que você também não almeje isso. Porque somos peregrinos. Não pertencemos a isso aqui. Mas então você quer se lembrar, Timóteo, e você, igreja, meu pastor, que essa salvação foi o quê? Foi um dom. Não é um dom? Ou foi pelos seus méritos? O Evangelho lhe alcançou e salvou Cristo pelas suas obras? Olha o que Paulo diz. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Querido, esse Evangelho que você se envergonha dele, essas boas novas de grande alegria que anuncia Cristo Redentor, esse agir sobrenatural do Espírito em tua vida, Cristo então, através do Evangelho, Ele te salvou, Ele te chamou, e você não tem mérito algum, não é pelas suas obras. E você está envergonhado disso, Timóteo? Você deveria estar envergonhado de quem você é e das suas obras, não do Evangelho. Não de viver uma santa vocação e viver para a glória de Deus. Porque você foi salvo, você foi chamado, você foi restaurado não pelas suas obras, mas pela determinação e pela graça. E graça que lhe deu um favor imerecido, ou seja, Timóteo, esse Evangelho que você se envergonha, provavelmente, eu digo para você não se envergonhar, esse Evangelho, querido jovem, foi quem te deu a vida, foi quem te confiou esses dons, e você não merecia nada, foi tudo graça de Deus, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Você não havia ainda nem nascido, e Deus, na eternidade, já havia lhe amado, lhe escolhendo para fazer parte do seu povo. Fazer parte, querido irmão. Fazer parte desse povo escolhido de Deus. Eu quero dizer algo para você. O que Paulo está falando é para Timóteo. Timóteo, não se envergonhe. Reflita sobre o Evangelho.
Veja que grandiosidade é o Evangelho. Olha que grandiosidade é a obra de Cristo. E você está envergonhado disso? Não. Não se envergonhe, querido. Essa palavra é para mim e para você hoje. Para vivermos para a glória de Deus, nós não podemos nos envergonhar desse Evangelho. Muito pelo contrário, nós devemos nos alegrar. Querido, Paulo continua então, os versículos 10 e 11, dizendo assim: que essa graça, esse Evangelho, é manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a mortalidade mediante o Evangelho, para o qual foi designado pregador, apóstolo e mestre. Paulo então diz para Timóteo: Timóteo, olha o que é que Deus fez através de Cristo, através do Evangelho. Nós estávamos mortos e hoje temos vida. Nós estávamos cegos e Ele nos trouxe a luz. Nós desfrutávamos de uma morte eterna e agora desfrutamos de uma vida eterna. Cristo apareceu. Cristo se fez carne, essa ideia, habitou entre nós, pagou um alto preço. E esse Evangelho foi confiado a mim, eu sou responsável, fui designado. Como o quê? Como pregador, apóstolo e mestre. Tudo isso, Timóteo, Deus me confiou. Olha a grandiosidade daquilo que Ele confiou a mim e que confiou a você. E que confiou a mim e a você, igreja aqui desta noite. O Evangelho de Cristo Jesus. É quando Ele segue nas suas palavras de maneira muito especial. Versículo 12 dizendo: e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que é por causa do Evangelho que ele está sofrendo o quê? Todas as coisas. Esse apóstolo aparentemente esquecido por Deus, pelos homens, não. Ele diz de maneira muito clara: eu estou sofrendo por causa disso. Como, querido, a gente ouve essa palavra e diz: poxa, sofrer pelo Evangelho, é isso que ele está dizendo. Se você quer ter uma vida que glorifica a Deus, você vai ter que sofrer, querido. Nesse mundo que nós estamos vivendo, certamente nós sofreremos. Mas mesmo diante do sofrimento por causa de Cristo, Ele diz: não te envergonhes. Ele diz: por isso eu estou sofrendo, todavia eu não me envergonho. E sabe por que ele não se envergonhar? Versículo 12, parte dele diz: porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Timóteo está dizendo, Paulo está dizendo: eu sei em quem tenho crido. Esse Deus que eu creio é o Deus que tem feito, sabe o quê? Guardado o meu depósito. Os comentaristas ficam debatendo, porque tem pessoas que vão dizer que esse depósito aqui é o Evangelho. Em alguns momentos vai ser o depósito do Evangelho, mas nesse caso não. Porque quem está guardando esse depósito é quem? É Deus. E aqui então Paulo está falando da sua vida, o seu depósito, a sua salvação, a sua fé. Ele está dizendo: eu estou passando por tudo isso, mas eu sei que eu tenho um Deus que tem guardado a minha alma, o meu espírito, a vida eterna. E Ele me assegura isso até aquele dia glorioso. Por isso, sofra comigo, junto comigo, porque vale a pena. E não se envergonhe desse Evangelho. Querido, esse é o segundo nosso desafio essa noite. Não se envergonhar. Cada dia mais nós seremos levados a nos envergonhar de Cristo. Mas não se envergonhe. Lembre-se do que Ele fez por você. Se alegre nele. Viva para a glória dele. E mesmo que
que você tenha sofrido, glorifique o seu nome. Timóteo era jovem, era um rapaz doente, era um rapaz tímido, alguém que aparentemente não teria condições nenhuma de seguir adiante com aquele bastão do Evangelho. Mas uma vez que o dom é reavivado, o poder de Deus se manifesta, nós não nos envergonhamos do Evangelho, mesmo que venhamos a sofrer e a padecer grandes lutas e privações. Quer viver para a glória de Deus? Exulte e se alegre em Cristo Jesus e nas boas novas de grande alegria. E dela não se envergonhe, mesmo em meio a esse tempo de apostasia. O terceiro e último, e o mais rápido na nossa exposição, é o terceiro desafio de manter-se fiel ao Evangelho. Reavives o dom é um grande desafio. Não se envergonhar, mesmo em meio ao sofrimento, é outro grande desafio. E o terceiro desafio é manter-se fiel a esse Evangelho. É quando Paulo diz: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que você vai precisar seguir os padrões daquilo que eu lhe confiei. Você não vai poder se desviar daquilo que eu ministrei para você. Você não vai poder se desviar do verdadeiro Evangelho, da sã doutrina. Você vai ter que manter-se fiel àquilo. Você não pode ir nem para a direita, nem para a esquerda, nem além, nem ficar aqui daquilo que eu lhe confiei, porque você ouviu essas palavras da minha boca, Timóteo. E essas palavras, segundo o apóstolo Paulo, são palavras sãs, que foram proferidas com fé e com amor da parte de Cristo. Manter-se fiel ao Evangelho está cada vez mais difícil. É quando Paulo encerra o seu versículo, esse primeiro momento, dizendo: guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. Aqui, o bom depósito é o Evangelho. Porque quem vai guardar é quem está sendo exortado para guardar, é o jovem Timóteo. Então Paulo está dizendo: Timóteo, você vai ter que guardar esse Evangelho. Ou seja, você vai precisar zelar por ele. Você vai precisar, sabe, guardar, ser fiel. Mas Timóteo, você não vai ter força para fazer isso. Por isso você vai fazer isso mediante o que, Timóteo? Mediante o Espírito Santo que habita tanto em mim, Paulo, como habita em você, Timóteo. O desafio de Paulo para aquele jovem pastor é o desafio para a minha vida e para a sua vida hoje. É o desafio de ser fiel ao Evangelho. Isso vai trazer sofrimento? Que traga. Você talvez perca famílias, bens, prazer, que perca. Mas o Evangelho deve se manter fiel. A Cristo você deve se manter fiel. Você deve guardar esses tesouros que você tem ouvido da parte do Senhor Jesus e pedir ao Espírito Santo que intercede por nós mediante Ele, que lhe ajude a guardar essas sãs palavras, a viver estas sãs palavras, a viver o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o último ensinamento e desafio para a gente. Em um tempo de apostasia, queridos, eu creio que os dias vão piorar. Nesses tempos de grande apostasia, que sobrevirão e que a igreja vai estar presente nisso, nós seremos arguidos pelo inimigo a vender o Evangelho. Nós seremos, queridos, chamados pelo mundo a abrir mão da fidelidade. Nós seremos chamados e clamados pelos prazeres carnais a sermos infiéis àquilo que nós ouvimos. Mas se queremos viver para a glória de Deus, que
possamos, em nome de Jesus, ser fiéis ao nosso Senhor e ao Evangelho que Ele nos confiou. Tão somente assim poderemos desfrutar de uma vida que verdadeiramente agrada e glorifica a Deus. Eu quero concluir esta mensagem esta noite. Os desafios são grandes. E eu tenho a certeza de que não será fácil, como não tem sido, viver para a glória de Deus. Você vai dizer, pastor, os desafios são grandes e essas exposições estão apenas começando, pastor, imagine o que está por vir ainda. Quantos desafios! Nós vimos que nós fomos inicialmente criados para a glória de Deus, mas destituídos dessa glória por causa do pecado. Mas Cristo, então, nos proporciona essa oportunidade de glorificar a Deus novamente. E como fazer isso diante desse grande desafio? Ficamos hoje com 3 lições: reavivar o dom. Ficamos hoje com a lição de não se envergonhar do Evangelho, de manter-se fiel a Ele. Certamente muitas ainda virão. Mas diante das dificuldades, eu quero lhe contar algo que me desafiou e aqui eu encerro. Quando eu li sobre a história de Jonathan Edwards, eu vi um jovem que aos 18 anos estava iniciando o seu pastoreio em 1727 na igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana, lá para a banda de Nova York, era a antiga colônia lá que existia. Uma igreja, uma congregação da Escócia, na verdade. Ele estava ali no seu início, ele estava ali naquele primeiro ano de pastoreio, longe da sua casa, com seus 18 anos de idade, atenção, 18 anos de idade. Sem saber se dedicaria mais à questão do academicismo ou ao pastorado, com desafios no pastoreio, por incrível que pareça, segundo seus relatos, convertido de maneira muito recente, mesmo já sendo ministro. Diante de tudo isso, ele diz, olha, vai ser difícil. Vai ser difícil eu viver para a glória de Deus em meio a tudo isso. Por isso, aos 18 anos, ele decidiu escrever resoluções para a sua vida. E deixe-me ler o que é que esse jovem decidiu, resolveu viver na sua vida aos 18 anos de idade. Leiam comigo, por favor. Resolvi que farei tudo o que considerar ser mais importante para a glória de Deus e para o meu próprio bem, ganho e prazer, por todo o tempo que eu vivi. Sejam quais forem as dificuldades que eu encontro, ainda que muitas e grandes. O legado desse homem permanece até hoje e permanecerá para todo sempre. A minha vida e a sua vida é muito passageira. E a pergunta fica, como temos vivido? Eu espero, querido, que quando o Senhor me levar, eu possa deixar algumas marcas. Esse homem deixou. Porque ele entendeu que a maior prioridade da sua vida era glorificar a Deus em todas as coisas. E ele resolveu com seus 18 anos. Isso vai ser a coisa mais importante da minha vida. Que eu e você tenhamos isso em nossos corações. E que fique esse desafio para mim e para você, ao longo desses 5 sermões, sermos desafiados a viver para a glória de Deus. Que o Senhor aplique esta palavra ao meu coração e ao seu coração. E nos ajude a vivê-la para a sua glória. Vamos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, poderoso Deus,
diante de tudo isso que nós ouvimos, diante de tudo que Paulo falou àquele jovem, diante de toda aquela circunstância, nós somos desafiados hoje a olhar para essas palavras, ouvir a tua voz e a viver para a tua glória. Nos ajuda, Senhor, a não desperdiçar mais esta vida que nos foi confiada. Que nós possamos estar reavivando o dom. Que possamos deixar toda a vergonha de lado do Evangelho. Que possamos nos manter fiel ao Evangelho. Mantermos fiéis a Cristo. A despeito do sofrimento e da dor. Que sejamos desafiados a viver todos os momentos, tudo aquilo que nós fazemos, para a glória do Teu nome. E que diante das dúvidas e das incertezas, o que fazer, para onde ir, possamos parar e pensar o que vai trazer mais glória para o Senhor. E que assim façamos, para a glória de Deus. Te agradeço por esta noite, por esse tempo, por esta palavra, por este culto. Que o Senhor possa ter se agradado, Senhor, e se alegrado em tudo. Nos leve em paz para os nossos lares. Nos dá um restante, Deus, de semana abençoada. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a nossa vida, sobre a vida desta igreja aqui presente, sobre todo o povo de Deus, de agora e para todo sempre. Amém, Senhor.